Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Mais um dia em que o Senhor nos concede o privilégio, nesse momento de estarmos aqui juntos, reunidos, com uma só determinação, com um só propósito, de estarmos aqui juntos para trazermos esclarecimento, entendimento e conhecimento mediante a palavra genuína. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é seguidores de um novo pacto. O texto inicial se encontra lá em Hebreus capítulo 10, eu vou ler do 1 ao 4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecado. Então, amados, a lei antigamente tinha esse lado aí, né? Tinha as cerimônias, tinha os sacrifícios que anualmente, não era todos os dias, não eram todos os domingos, não era uma vez no mês. Era de ano em ano, era oferecido, né, ali sacrifícios para a purificação, para a santificação daquele povo, para que os seus pecados fossem perdoados. Mas, né, os pecados daquele povo não eram perdoados, por quê? Porque sangue de bodes e de touros não poderia perdoar, não poderia tirar pecados. Então, isso tudo foi sombras, né, sombras de algo benéfico que iria acontecer, que estava por vir, que era o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, o qual o seu sangue sim purificou, santificou e remiu todos os pecados, né? Então, amados, a primeira aliança teve esse benefício, era algo que estava sendo preparado para que as pessoas viessem, né, ter a mente ciente do que estava por vir. Se eles imaginavam, se aqueles sacerdotes apresentavam anualmente os seus sacrifícios, os sacrifícios daquele povo, que aquele sacrifício, né, ia tirar os pecados, ia ter a remissão, imagina só o sacrifício perfeito, o qual veio e qual selou uma nova aliança, uma aliança sem defeito, uma aliança, né, de pessoas que obteve a remissão, uma aliança de pessoas que não estavam mais debaixo da lei, não estavam mais debaixo de pecado, porque os seus pecados tinham sido tirados, tinham sido, né, perdoados, porque foi o sangue do próprio Cristo, né? O sacrifício perfeito, o sacrifício qual realmente veio para tirar, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi esse sacrifício. Cristo foi o Cordeiro Pascual, o qual se entregou, o qual derramou seu sangue para a remissão, para a purificação, para a santificação e para que o povo obtivesse a salvação. Então, mas tudo isso, né, foi um ato definitivo. Então, hoje estamos aqui, por isso que eu escolhi esta mensagem, seguidores de um novo pacto. Muitas pessoas ainda vivem na primeira aliança, no primeiro pacto, querendo todos os dias, querendo de mês em mês, querendo de todos os domingos, ter oferecimento de sacrifício, e isso, amados, foi da lei. Isso não cabe a você, porque nenhum sacrifício vai tirar aquilo que Cristo tirou definitivamente. Então, quando você faz isso, quando você oferece algo para te purificar, para perdoar os teus pecados, para tirar você algo de você, né, que Cristo tirou definitivamente, você com suas próprias ações está dizendo que Cristo não fez nada.
porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele veio como cordeiro, como sacrifício entregue para que uma nova aliança fosse levantada, para que um novo pacto fosse firmado e para que as pessoas obtivessem a remissão dos pecados, ou seja, os seus pecados fossem perdoados. E você nasce debaixo desse perdão, você nasce debaixo, né, da graça, dessa nova lei, desse novo pacto, né? Porque a lei do novo pacto é a lei escrita no coração, é o que o Espírito discerne, não a lei a qual foi dada em pedras, mas aquela que está aqui dentro do teu coração, aquela que o Senhor escreveu, aquela que você sente, aquela que o Espírito Santo te discerne e você entende. Mas as pessoas ainda, querem seguir o Nazareno. Amados, o Nazareno era o nome de Jesus, o homem carnal. Cristo ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitado, esse é o do novo pacto, esse que deve ser seguido, esse que deve ser adorado, esse que deve ser, né, mas é o nosso Salvador. Ele nos salvou, ele obteve uma remissão definitiva. Então, a gente, né, o povo gentil que nunca teve lei, pode também estar dentro da família de Deus, porque ele nos resgatou das trevas, ele nos resgatou da escuridão, ele resgatou o povo gentil de idolatrias, e hoje estamos aqui seguindo o novo pacto, seguindo Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que trouxe um novo pacto, aquele que selou uma nova aliança, aquele que remiu todos os pecados, porque ele remiu toda a lei. E hoje a lei de Cristo é os frutos do Espírito, o qual nós sabemos discernir espiritualmente. E muitas pessoas ainda estão vivendo no antigo pacto. Ainda não acordou que temos que seguir a Cristo, né, o ressuscitado. Amados, lá em Hebreus 8:13 diz: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, quando Cristo, né, chegou o fim de toda a trajetória, quando Cristo disse, é o momento, a nova aliança vai ser, né, firmada, a nova aliança vai sim ser decretada, porque chegou o momento em que eu vou ser entregue, chegou o momento em que o Cordeiro, né, foi oferecido de uma vez por todas em uma única oferta para remir os pecados daqueles que estão debaixo da lei. Então aqui chamando nova essa aliança, então uma nova aliança foi firmada, um novo pacto foi firmado. Então, por que você quer? Você que nunca participou, você quer tornar participante de uma antiga aliança, a qual, né, vindo uma nova aliança, a qual ele tornou antiga a primeira. Então, a primeira estava, né, perto de desaparecer. Então, ele tornou antiquada a primeira e envelhecida, o qual estava a ponto de desaparecer, porque uma nova aliança ia ser firmada. Aquela primeira aliança veio com defeito. O povo não entendeu como deveria ser. Então foi mais uma derrota, porque as pessoas estavam sendo sacrificadas, as pessoas estavam sendo derrotadas pelos seus próprios atos, porque estavam desobedecendo a lei. Então tudo isso Jesus estava vendo, o próprio Deus estava vendo que não era, né, certo. Então chamando a nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então a primeira aliança, amados, desapareceu. Cristo selou uma nova aliança, né? Quando ele se entregou naquela cruz, quando ele foi entregue, quando ele foi pregado, quando ele deu um brado de vitória, tetelestai, então uma nova aliança começou a ser levantada até, né, a sua ressurreição, o qual foi firmado claramente, devidamente daquilo que o Senhor
né, falou, ele cumpriu. Ele falou que ao terceiro dia ele morreria, mas ao terceiro dia ele estava, né, ressuscitado. Ele ressuscitaria, e foi o que aconteceu. Então, após a consumação, uma nova aliança foi levantada, foi apontada, foi erguida, e aquela primeira aliança foi tornada antiquada e envelhecida, que desapareceu. Lá em 2 Coríntios 3, 4 ou 6 diz: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa, né, com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós estamos aqui, amados, para né, servir, para ser ministro de uma velha aliança ou de uma nova. Deus nos fez ministros de uma palavra, do seu evangelho, para estar aqui ministrando a antiga aliança, o velho pacto ou o novo pacto. A palavra nos diz, ele nos capacitou, Paulo falando aqui, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a primeira aliança, mas eram escritas em letra, então era uma aliança, né, de letras, de leis, de ordenanças, as quais você deveria cumprir todas, e aquele que, né, não cumprisse já era condenado. Então Deus capacitou um povo para né, levar, para ministrar uma nova aliança, deixando de lado aquela que tornou antiquada, aquela que envelheceu, mas levando, sendo ministrando uma nova aliança, a qual não seria mais em pedra, a qual era pelo Espírito, né? Porque a letra matava, porque tudo aquilo que era escrito tinha que ser cumprido, tudo aquilo que era escrito tinha que ser vivido, e aquele povo muitas das vezes, né, pisava na jaca, né, chutava o pau da barraca, errava tudo. Então eles eram, né, castigados, eles eram condenados até a morte, dependendo da ordenança a qual foi, né, violada. Então hoje Cristo levantou que pessoas, como estamos aqui, ministros, assim como foi na época de Paulo, ministros de uma nova aliança, a qual não é mais por letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então estamos aqui, amados, ministrando um evangelho do Espírito, um evangelho, né, que traz vida, um evangelho que traz fortalecimento, um evangelho que te mostra segurança, certeza, confiança no Senhor, porque o evangelho da nova aliança é pelo Espírito, e o Espírito vivifica. Então, amados, estamos aqui, né, com esse intuito de trazermos uma palavra de edificação, de fortalecimento, onde possamos, né, sempre estar aqui com a nossa confiança diante de Deus, né, por meio de Cristo Jesus, que tudo o que passa na nossa vida tem um propósito, e se tudo que passa é porque somos, né, vencedores, não vem nada sobre nós que não temos as condições de vencer, de suportar. Então, temos toda a confiança, né? Não devemos seguir, não devemos estar sendo seguidores de um velho pacto, mas sendo seguidores de uma nova aliança, de um novo pacto, o qual é pelo Espírito, o qual não devemos mostrar os nossos méritos, mas sim a nossa capacidade, a capacidade, né, que está em nós, mas não pertence a nós, porque a capacidade a qual adquirimos, a qual estamos aqui, né, capacitados, essa vem de Deus. Então, se estamos aqui, foi porque Deus nos capacitou, foi porque Ele nos tornou, né, ministros de uma nova aliança, uma aliança que é ministrada pelo Espírito, porque o Espírito vivifica, e vocês são, né, pessoas que estão aí sempre tendo esse Espírito vivificante, tendo sempre conhecimento, buscando sempre entendimento e se tornando pessoas livres de medos, de ordenanças. Pessoas vivem amedrontadas com tanta coisa que a religião impõe em sua vida. Então, pelo Espírito, quando você escuta uma ministração que o Espírito te
discerne, ele te fala que realmente é desta forma, ele te dá certeza, ele te dá confiança, ele te põe segurança, amados. É o que estamos fazendo, seguindo um novo pacto. Amém, amados? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor és maravilhoso na nossa vida. Obrigado por nos capacitar, Pai, porque a nossa capacidade vem de Ti, para sermos ministros de uma nova aliança, uma aliança não de letras, mas do Espírito, o qual vivifica. Pai, muito obrigado por esta mensagem, porque agora, Pai, e sempre estaremos seguindo um novo pacto, seguindo Cristo ressuscitado, o qual nos revela, o qual coloca em nossos corações revelações, entendimento de um novo evangelho, né, o qual não traz, que não era velho, sempre esteve, mas muitas das vezes guardado, não pregado, mas o Senhor levantou pessoas corajosas, pessoas que estão diante de tudo para anunciar o teu evangelho, um evangelho que por muito tempo ficou ali, guardadinho, mas hoje estamos aqui para anunciar, porque o Senhor nos fez ministros de uma nova aliança, seguidores de um novo pacto, e o Senhor nos deu foi espírito de ousadia e não de covardia. Então sempre iremos avante com o teu evangelho, com o evangelho genuíno. Desde já eu declaro uma noite abençoada e que amanhã já é um dia mais próspero do que o de hoje, um dia cheio de vitória, um dia cheio de conquista, e aquilo que eu não conquistei hoje, amanhã, né, conquistarei. Amém? Abençoados, e você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Cristo Essência da Graça, deixe seu like, compartilhe, e vamos juntos crescendo nessa graça e no conhecimento. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.